Olá, pessoas lindas, tudo bem com vocês? Meu nome é Débora, do canal Caldeirão de Morrigan. O nosso canal nasceu para esclarecer, ajudar, questionar tudo sobre bruxaria. Minha especialidade é a bruxaria natural e eu venho aqui toda semana trazendo uma novidade para vocês. Como vocês passaram a semana? Tudo bem? Pessoal, hoje eu vou falar da deusa mãe celta, a deusa Danu. Essa deusa foi que originou mais ou menos a questão da deusa tríplice, tá? Para o celta e que veio depois ser a deusa da Wicca. Ficou interessado nesse assunto. Eu tenho certeza que esse assunto te interessou. Então, se prepara, vem comigo, porque lá vamos nós! E aí, pessoas, tudo bem mesmo? Eu vou começar esse vídeo me desculpando porque semana passada eu não consegui colocar o vídeo, no sábado, como eu tenho feito, porque eu mudei de função na escola e aí isso gerou uma carga de trabalho maior, claro, e eu não consegui gravar. Então, mil perdões e eu espero que vocês continuem me acompanhando, apesar de eu ter falhado na semana passada, tá? Uma outra coisa. Na semana passada eu coloquei um vídeo sobre a Freya e eu falei sobre o colar que ela usa, e no vídeo eu comentei que esse colar teria sido dado a ela pelo marido, mas na verdade não foi isso que aconteceu, tá? No folclore nórdico existem os anões, e os anões, eles são aqueles que forjam as ferramentas, que forjam as joias, tá? Para os deuses, tudo bem? Então, esse colar foi feito para a Freya por 4 anões, cada um deles representando um dos elementos, tudo bem? E para que a Freya obtivesse esse colar, ela teve que passar uma noite com cada um desses anões. E aí, no final, quando ela passa a noite com o último anão, então ela recebe o colar. E por isso que ela ficou muito chateada quando Loki roubou o colar dela, tá bom? Isso foi uma contribuição de um inscrito e, assim, fui questionada. Não, isso aí tá errado. Então, gente, olha só. Eu faço as minhas pesquisas para vir aqui trazer essas informações para vocês. Só que a Débora é humana, então, gente, não me condenem porque eu cometi um erro, Erro maior seria se eu falasse, não, você que tá errado, ou se eu não fosse pesquisar e não fosse atrás. Realmente, como eu falei para vocês, eu não tenho muita intimidade, vamos dizer assim, com os deuses nórdicos. Então eu pesquisei e na hora de falar aqui eu me confundi e achei que na minha pesquisa estava escrito que ela tinha ganhado esse cordão do marido, mas na verdade ela conquistou esse colar dos anões. Tudo bem, gente? Muito obrigada pro inscrito que fez aí a observação, tá bom? Então vamos lá falar da Danu. Ok. A Danu, gente, a lenda dela é uma lenda muito bonita, tá? Ela nasceu no meio de um povo de dançarinos, ok? E ela era profetisa. E ela era profetisa do sonho. Vocês já devem ter ouvido falar, vocês que praticam ou que estão iniciando na bruxaria, talvez já tenham ouvido esse termo. Ela era uma andarilha dos sonhos. Ela tinha revelações através dos sonhos, ok? E um belo dia, uma bela noite, gente, de dia não, ela dormia só de noite. Numa bela noite, ela teve um sonho de que o povo dela, chamado Tuatha de Danann, tinha embarcado em várias barcas e ia para uma nova terra. Pessoas, a Irlanda é uma terra até hoje muito castigada por guerras, tá? Mas no passado, antes de Cristo, etc e tal, ela foi uma terra invadida por vários povos. Cada povo que estava lá achava que tinha conquistado a terra, de repente chegava um outro povo, fazia guerra, expulsava aquele povo de lá e mudava toda a história ali da ilha, tá? Existe no folclore irlandês a lenda de que
a Irlanda foi invadida por 5 povos diferentes. Os Tuatha de Danann foram o 4º povo que invadiu a Irlanda. Por que eu botei aspas aí para falar sobre a invasão dos Tuatha? Porque cada povo que invadiu a Irlanda veio para guerrear, eram povos bélicos, né? E nos escritos que foram encontrados que falam sobre essas invasões, era muito específico de onde esse povo vinha, quem era, descrição, etc e tal. Os Tuatha é a única invasão que é descrita como uma invasão que veio do céu. Eles não vieram de direção nenhuma. Eles vieram do céu e, vamos dizer assim, das 4 direções, norte, sul, leste e oeste, ao mesmo tempo, em barcas que flutuavam, tá? Então, por isso, a tribo dos Tuatha ficou conhecida como a tribo dos deuses irlandeses, ok? Da qual a mãe, ou seja, a pessoa que liderava esse povo era a Danu. Tá bom? Então a Danu foi a mãe dos Tuatha de Danann, portanto, a grande mãe dos deuses celta do panteão da Irlanda, mas que ela se espalhou para todos os outros panteões. Lembrando a vocês, né, gente, o povo celta, ele foi composto de vários povos, tá? Que tinham hábitos e linguagens semelhantes, ok? Então, por isso, os celtas em si nunca tiveram um panteão extremamente organizado de deuses, tá? Mas Danu é uma deusa meio que de comum acordo para todos eles, ok? Beleza, gente, então quem é essa deusa maravilhosa? Pessoas, a Danu, então, é esse estereótipo perfeito da deusa mãe, né? Seios fartos, rostinho angelical. Ela é a deusa da terra, da água, da abundância, da plenitude da terra, né? Ela é responsável pela fertilidade e ela é a deusa da soberania, tá? Ela é a senhora. Gente, não é à toa que Maria tem esse nome. Eu não sei se vocês sabem, mas Maria, o significado de Maria é senhora. Então as deusas do passado, elas são deusas soberanas, elas são senhoras, elas são as mães, as grandes mães da humanidade e dos próprios deuses, né? Os deuses se originam dessas grandes mães desse período megalítico. O que é o período megalítico, Débora? É o seguinte, é porque o povo naquela época não tinha templos, gente. O templo deles era a própria natureza. Então eles chegavam lá em um determinado ponto que eles escolhiam para ser um ponto sagrado. Normalmente era dentro de uma floresta, tá? E aí eles encontravam ali uma clareira, alguma coisa assim, ou no alto das colinas. No caso de Danu, é no alto das colinas. E eles chegavam lá e eles faziam ou um círculo de pedras, né? Daí a origem do nosso círculo mágico, do nosso círculo sagrado, onde nós fazemos a invocação dos elementos e dos elementais. É essa a origem. Eles colocavam um círculo de pedra para que aquele ambiente ali fosse sagrado. Ou eles empilhavam várias pedras. Tanto, gente, que a Danu é uma deusa que até hoje ela é cultuada na Irlanda, tá? E os montes irlandeses, os morros irlandeses, são morros arredondados e cobertos por grama, por verde, né? O verde esmeralda, bem típico, né? Da Irlanda. E esses morros, quando tem assim 2 morros juntos, os peregrinos da fé, desde 5, 6, 10 mil anos atrás, eles sobem essas colinas e empilham pedras bem no centro. E hoje você, se tiver a oportunidade de ir à Irlanda ver, você vai ver que os seios fartos da Danu, eles são representados nesses montes, né, da Irlanda. E os mamilos do seio dela são montes de pedras que são levados até hoje pelos peregrinos. E eles vão lá e empilham bem no centro, e aí forma a protuberância dos mamilos dela. É muito interessante, né, gente? Então, a Danu é essa deusa mãe, tá? Mas ela também configura essa face da donzela e a face da velha. Gente, a donzela é aquela que ainda é inocente, que é virgem, que ainda não manteve relação sexual com ninguém, né? E ela tem
para os celtas, tá? A moça virgem retinha o poder da visão, ou seja, o poder da profecia, o poder do oráculo, o poder de ver no futuro, o poder de ver o que as coisas estavam acontecendo, como as coisas estavam acontecendo. Então, como Danu profetiza, então ela tem essa característica da deusa jovem, da deusa virgem, tá? Também a característica da deusa mãe, como eu falei, que é a característica mais forte, e Danu também vai ter a sabedoria, que é bem característica da velha. Daí as três faces, a donzela, a mãe e a senhora, né, a anciã, que é a retentora do conhecimento e da sabedoria. Beleza? Uma coisa interessante sobre esse povo, né? Eu falei que a Irlanda sofreu 5 grandes invasões. A quarta foi a dos Tuatha de Danann. E eles reinaram por 200 anos nas terras irlandesas. Até que veio um povo chamado os Milesianos, que era um povo muito marcial, era um povo bélico, tá? Que veio para invadir, veio para destruir. E, gente, lembrando, tá? Todas essas invasões, elas foram gerando lendas, folclores não só pela Irlanda, mas por toda aquela região lá das Ilhas Britânicas, tudo bem? Então, os Tuatha foram o penúltimo povo antes do celta. Daí vieram os milesianos e aí sim, depois dos milesianos, com a junção de todos os povos que já tinham invadido e etc e tal, é que vieram os celta em si. Tá bom? Então, quando os milesianos invadiram a Irlanda e derrotaram então os Tuatha de Danann, o que acontece? Os sobreviventes desse povo, eles vão se refugiar ou nas colinas ou em lugares embaixo da terra, grutas, cavernas ou até moradas que eles mesmos faziam dentro das florestas, nas raízes das árvores milenárias, que elas são gigantescas. Gente, alguém já viu? Já teve curiosidade? Procura lá o que é uma sequoia. Gente, ela tem centenas de metros, literalmente o tronco dela tem uma largura assim fenomenal. Então o que eles faziam? Eles escavavam as raízes e iam morar embaixo da terra. Esse povo, ou seja, o povo que sobreviveu aos milesianos e que era descendente dos Tuatha de Danann, que se refugiou e que fugiu para as colinas e para debaixo da terra, eles é que dão origem ao povo das fadas. Então, gente, o povo das fadas e gnomos, então a gente tem o povo das fadas como sendo os elementais do ar e os gnomos como sendo elementais da terra. A gente já falou várias vezes sobre isso. Mas o início desse povo, tá? Eles eram baixos, de cabelos negros, né, morenos, e grandes olhos castanhos, tá? Eram pessoas pequenas, por isso eles foram chamados de fadas e gnomos, tá? E eram pessoas muito alegres, eles gostavam muito de festa, eles gostavam muito de dança, de música, de cores, e tinham uma coisa em comum: eles abominavam o ferro. Gente, aí você entende que esse povo, essa lenda do povo das fadas, ela surge antes da Era do Ferro, tá? Porque quando vem o celta em si, eles começam a forjar armas de ferro, né? Espadas, lanças de ferro. E eles acreditavam que esse elemento, como esse povo anterior não dominava a forja, tá? Não dominava o elemento ferro, portanto eles temiam, né? Por causa disso eles temiam o ferro, né? Então eles abominam realmente o ferro, e não a prata, como se diz, tá? O ferro, ele é capaz de machucar as fadas e os gnomos, tudo bem? Então, como vocês podem ver, gente, as lendas celtas, elas são muito ricas, né? E Danu é a mãe desses deuses todos, tá certo? A partir dela é que as deusas vão ser assim, vão ter essas três faces, vão ser cultuadas como mãe, vai haver o culto das deusas de acordo com as estações do ano, e os sabás, né, que são realizados por esse povo, são os sabás que marcam a passagem do tempo de acordo com a agricultura.
tá? Então vamos ter o sabá do plantio, vamos ter o sabá do cultivo, vamos ter o sabá da colheita, né? Vamos ter aquele do armazenamento, que é antes do inverno, vamos ter aquele do inverno, porque acredita-se que aí a lenda, algumas pessoas no meu canal têm perguntado, têm pedido, fala do deus e da deusa. Então é nesse momento que essa lenda se estabelece. E qual é a lenda? Ela tem vários nomes, tá? A Danu, ela tem 1000 nomes, né? E qual é a lenda que se estabelece? Que ela é uma moça donzela, virgem, ela vem para essa terra então para dar origem a um povo, mas ela é mãe dos Tuatha de Danann, ou seja, dos deuses, tá? Porque os Tuatha de Danann são conhecidos como a tribo dos deuses celtas, tudo bem? Dali que vão saindo todos os deuses, pelo menos todos os deuses irlandeses, ok? E aí, como que isso acontece? No período de um ano, gente, ela chega, moça, donzela, ela é a deusa, ela é representada pela lua, por quê? Justamente porque ela tem faces e fases, tá bom? Ela é representada pela noite, pelos mistérios, né? Pelo elemento água, que é o elemento das emoções, tá? E o deus, ele é representado pelo sol, pela luz, né? Pela fertilidade. Então, assim, ela é fértil e ele é a semente. Tá certo? Então ela vem virgem, moça, e aí vem o deus. Eu vou falar depois, eu não quero botar nome nos deuses agora, tá? Porque eu vou fazer uma série de vídeos sobre os deuses. Então vem o deus e se une a essa deusa, ou seja, uma relação sexual. Então ela deixa de ser a donzela e se torna a mãe, porque o deus coloca a semente dele dentro da barriga dela. Só, gente, que essa semente que é colocada ali é o próprio Deus. Esse Deus coloca essa semente ali na época do plantio. E na época em que a colheita, as lavouras estão prontas, começam a crescer, o que acontece? Esse Deus, ele é sacrificado, o sangue dele é derramado na terra para que a terra produza em abundância. Então ele morre, tá? Ali ele é morto, ele é sacrificado. E aí acontece, né, a lavoura cresce e acontece a colheita. E a deusa tá lá, gravidona, né? Mãezona com barrigão. Quando termina a colheita e entra o inverno, no solstício do inverno, o que acontece? Ela ganha neném, ela tem um bebê. Quem é o bebê? O bebê é o próprio Deus. Dá para entender? Ele morre, ele é sacrificado, mas ele renasce do útero dela, tá? Então, ela é a mãe, ela é a amante, ela é a senhora e ela entra no período de sabedoria, tá certo? Ou seja, o período do inverno, que é um período de recolhimento, é um período de reflexão, né? Então, a deusa entra aí no período de sabedoria, que é o período da deusa anciã, e o deus é o deus neném, que está sendo nutrido ali naquele momento pela própria deusa e vai começar tudo de novo. Ele vai virar um jovem, ela morre, né? Aí você vê que a lua, a minguante é a representante da anciã, e a lua nova, que a gente chama de lua negra, porque ela não aparece no céu, aparece um halozinho, né? Às vezes, ou não aparece nada, é a face da morte, tá? Então aí a deusa morre e ela retorna como donzela para se unir novamente a esse deus. Vocês entendem? É tudo uma questão de ciclos, tá bom? E todas as histórias que você vai ouvir de deuses e deusas tem uma história parecida com essa, tá? Da união da deusa com o deus, e aí o deus morre, a deusa dá à luz o deus de novo, enfim. E torna-se esse ciclo interminável. Danu é a representação desta deusa matriarcal, milenar, tá? E do período megalítico, ou seja, adorada com os monumentos feitos com amontoados de pedra, círculos de pedra, tá bom? Essa aí, então, gente, foi a lenda sobre Danu, tá? Então ela era, recapitulando rapidinho, ela nasceu num povo de dançarinos, longe da Irlanda, e ela era profetisa, né? Ela era uma andarilha dos sonhos. Então ela tem um sonho de que o povo dela tá embarcando, tá em barcas mesmo, né? Em várias barcas celestiais, e tá indo para essa terra nova. Ela conta esse sonho para a avó, e a partir dali o povo começa a se movimentar para fazer
esse percurso. Eles chegam então à Irlanda dos quatro cantos, né, dos quatro pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, em barcas celestiais, tá? E eles derrotam o povo que está lá e reinam por 200 anos. Daí as lendas começam a se configurar. No momento em que os milesianos invadem as ilhas irlandesas, eles são derrotados, mas os sobreviventes então fogem para as colinas ou vão viver embaixo da terra e passam a ser conhecidos como o povo das fadas. Um povo alegre, de dançarinos, cantores, que adora uma festa e que abomina o ferro, tá? Então Danu é, vamos dizer assim, a deusa mãe, a deusa principal do panteão celta. Tudo bem, gente? Gostaram do vídeo da Danu? Eu espero que você tenha gostado. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Se você tem alguma dúvida, se você quer fazer alguma sugestão, fique à vontade. O canal é de vocês. Se eu falei alguma coisa errada também, você não concorda ou você viu alguma coisa diferente, coloca aí nos comentários que eu vou sempre estudar, pesquisar e dar uma resposta, tudo bem? Gente, a vida do bruxo, da bruxa, a nossa vida dos sacerdotes, sacerdotisas da lua é pesquisar, tá? É pesquisar, é estudar, é correr atrás de um conhecimento folclórico, de um conhecimento mitológico, porque esse conhecimento é que leva a gente pelos caminhos da magia. Pessoas, a magia, ela tem um mapa. Vocês já ouviram falar que existe o mapa do tesouro? Então a magia, ela tem um mapa, e esse mapa, ele foi deixado pelos antigos. Para você atingir o grau certo de alteração de consciência, para você entender como funciona tudo isso, tem que estudar, tem que pesquisar, tem que ler sobre a história, né? Tem que se tornar uma pessoa culta. Não adianta você só vir aqui assistir os vídeos e pedir: ah, Débora, faz vídeo de tal, porque os conhecimentos que eu passo aqui para vocês geralmente são histórias, conhecimentos superficiais, né? Vamos dizer assim. Para que você se aprofunde na magia, na bruxaria, você tem que buscar os seus próprios estudos. Beleza? Então, gente, esse aí foi o vídeo sobre a Danu. Eu espero que eu tenha despertado algum conhecimento em você e espero também que eu tenha despertado uma vontade grande de você adquirir mais e mais conhecimento. Eu vou ficando por aqui. Para vocês eu deixo um beijão!